Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema. Meu nome é Fernando Imperator, eu sou crítico de cinema e fundador do Conacine. E hoje eu tenho um livro para falar que é muito importante para quem quer entender um pouco mais a história do cinema de um período muito específico que é chamado hoje de a Nova Hollywood, New Hollywood. As pessoas pedem pra gente lá no clube, a gente tem mais de 240 pessoas lá no clube hoje, e as pessoas perguntam quais os livros que a gente tem que ler, quais livros você recomenda que a gente lê pra entender um pouco mais sobre teoria de cinema e sobre a história do cinema. A história do cinema é algo que eu acho muito importante porque você aprende a ter um pouco mais de contexto com relação aos filmes que você assiste, né? Eu, quando comecei a estudar cinema, a minha ideia era assim, eu preciso ter repertório, então eu preciso assistir muito filme. Só que aí eu assistia, sei lá, Falcão Maltês, filme de 1940 e tralalá. E é um filme muito importante, só que se você não entende tudo que está em volta dele, né, por que ele foi revolucionário na época dele, quais os diferenciais dele com os filmes que vieram um ano antes, 2 anos antes, 5 anos antes, o que veio antes e depois. Enfim, é interessante entender onde o seu filme preferido ou o filme que você quer assistir está na história do cinema, na evolução do cinema, evolução da linguagem e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente ler livros sobre a história do cinema e para você entender o contexto dos filmes, né? Um dos contextos mais interessantes, a gente tem uma palestra inteira sobre Nova Hollywood lá dentro do Clube Conacine, que é a nossa escola online de cinefilia, que é fechado para assinantes. Uma palestra muito interessante, feita pelo Marcelo Paradella, do Filmes e Games, em que ele diz que se baseou bastante nesse livro também. Então, é um livro muito importante, que é Easy Riders, Raging Bulls. Como a geração de sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood. E esse livro é um livro muito diferente do resto de livro, porque é um livro um pouco mais, digamos assim, ele é um livro um pouco mais TV Fama. Ele fala muito de fofoca, ele fala bastante dos relacionamentos entre os diretores e as atrizes e um pouco a cena de Hollywood naquela época, né, dos anos 70 ali, de 70 a 80. E é muito interessante porque você consegue entender um pouco mais sobre por que o cinema mudou naquela época e quais foram as mudanças, né? Então ele fala muito, por exemplo, de o sistema de estúdios de Hollywood, os diretores, os grandes fundadores lá, os irmãos Warner, da Warner Brothers, essa galera toda que fundou Hollywood, os judeus de Hollywood e tal, eles começaram a ficar mais velhos, né? Eles não tinham mais o pique. Eles não entendiam mais a juventude, eles faziam filmes anacrônicos, eles faziam filmes com cara de filme antigo. E aí o cinema americano acabou ficando muito desrespeitado durante os anos 60. A gente viu uma valorização muito grande, principalmente da crítica, falando sempre do cinema europeu, né? E do cinema de Hollywood mais antigo. O cinema contemporâneo dos anos 60 de Hollywood, ele era muito mal visto, ele era visto como algo velho, algo antigo, algo antiquado. E se você entende que esse cinema era um cinema um pouco mais de fórmula, sabe esses filmes que tem mais cara de estúdio, gravados em estúdio, uma historinha muito bobinha, filmes pouco naturalistas, que tratam de questões mais alegrinhas, assim. Isso tem todo um questionamento histórico de por que os filmes eram assim. E aí a gente começou uma era de filmes mais pessoais, de filmes mais dark, filmes mais tratando as questões mais obscuras do ser humano, filmes que contestavam o que se pensava, filmes que não tinham medo de ser um pouco mais subversivos, filmes com anti-heróis, que mexiam com drogas, falavam de sexo e de as partes mais underground da sociedade, né? Como exemplo de filmes assim, a gente tem o próprio Bonnie e Clyde, que tem um final aí que chocou todo mundo na época, né? Muita violência na tela. E depois muitos exemplos, Easy Riders, Taxi Driver, Raging Bull, os filmes do Coppola, do começo da carreira dele, os filmes do Peter Bogdanovich, Cassavetes, uma galera toda que se inspirava muito no cinema europeu e tinha um conhecimento um pouco mais profundo, porque é uma geração que foi estudar cinema, né? Uma geração que fez faculdade de cinema, que entendia um pouco mais sobre a história, sobre a linguagem e
eram jovens, eram garotos, era gente que queria colocar a sua cara de artista ali, né? Eles se baseavam muito no Velho Vague, em todo esse movimento de que o diretor, ele é o verdadeiro autor do filme, né? Enquanto no sistema antigo de Hollywood, o diretor era só um funcionário, basicamente, né? O produtor, ele criava todo o roteiro, chamava meio que os funcionários ali, o diretor era só mais um, era o cara que ia lá e apontava onde a câmera tinha que apontar e gravava e acabou, né? Só que a gente tem aí pessoas que, mesmo dentro desse modelo de estúdio, acabaram conseguindo colocar a marca deles ali, enfim. Isso é outra história do cinema de Hollywood clássica. E por que esse livro é tão interessante? Porque ele mostra realmente as relações de todo mundo ali e de como como o cinema, ele é geralmente uma cena, ele é geralmente uma galera que se conhece e que vai fazendo coisas parecidas, vai se ajudando. Então o Scorsese escreve, ele pega um roteiro lá do Paul Schrader, aí ele faz um filme e chama o Brian De Palma para fazer a edição junto com ele, a montagem. Aí o Polanski vem lá da Polônia para gravar uns filmes aqui também, e aí ele chama o Coppola, e aí o George Lucas, todo mundo se conhece e se colabora um com o outro. E o interessante disso tudo é que você consegue entender um pouco melhor a indústria em si e essa época do cinema e porque ela acabou, inclusive, né? Você começa a ver depois o crescimento, aí, o nascimento do blockbuster com Tubarão, com Star Wars e tudo mais, que meio que termina essa era, né? Raging Bull, que é um filme do Scorsese, né? O Touro Indomável, junto com Heaven's Gate, que se chama Os Portões do Céu, não lembro. Mas são os dois filmes que meio que encerram essa onda da nova Hollywood. Mas o mais importante não é saber que ela existiu. Tem uma palestra lá dentro do Conacine, se você ainda não é assinante, você pode clicar aqui. Você pode clicar aqui para assinar e acessar, enfim, tem mais de 70 palestras lá dentro. Mas uma das coisas mais interessantes não é o que aconteceu, é entender essa dinâmica e entender um pouco mais do cinema em si, né? De que é uma arte muito humana, de que os diretores que você considera, que estão lá no panteão de grandes diretores da história do cinema, foram pessoas como eu e você, jovens com ideias certas ou erradas, colaborações, teve muitos erros, muitos acertos, muitos dos caras que são considerados gênios já erraram muito, já se envolveram com problemas de drogas, de adultério, depressão, problemas de aceitar fazer filme só pelo próprio dinheiro, né? O próprio Coppola, ele aceitou fazer O Poderoso Chefão porque ele precisava de dinheiro. Ninguém respeitava filmes de máfia naquela época, né? E ele não queria dirigir o segundo filme, por exemplo. Ele queria que o Scorsese dirigisse o segundo filme. Ele não queria fazer mais filme de máfia nem ferrando, mas ele acabou tendo que aceitar. Entender um pouquinho mais sobre como o cinema, ele é feito por humanos, e entender um pouco mais sobre o lado humano deles é muito interessante. E esse livro, por mais que tenha bastante especulação, bastante histórias um pouco mais pessoais mesmo deles, né? De que quem separou de quem ficou com quem, e por quem era mais amigo, quem traiu fulano e tal, os problemas de brigas entre atores e diretores, e os erros dos diretores ao longo do tempo, enfim. Tem bastante gente citada, bastante gente interessante que você conhece, que hoje você considera grandes diretores, e aí você vê o começo desses caras, é sempre, pra mim pelo menos, é muito inspirador ver que esses caras já foram jovens e já tiveram desafios muito grandes e conquistaram seu espaço, e hoje eles estão aí. Beleza? Essa é a minha dica de livro dessa vez, espero que você tenha gostado, e se você já leu, coloca aqui embaixo o que você achou do livro, e se você tem alguma indicação de livro, comenta aqui embaixo também. A gente tem o Clube Conacine, que é fechado para assinantes. Se você tem interesse, pode clicar aqui em cima para se inscrever. A gente tem mais de 70 palestras onde a gente se aprofunda bastante em tudo isso que a gente fala aqui neste canal. E é isso. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.